Oi pessoal, o quadrinho que eu vou comentar hoje é esse aqui, Espinho Rubro. Esse quadrinho ele chegou às bancas sem muito alarde, eu, por exemplo, não sabia direito do que se tratava. Inclusive pela capa, eu cheguei a pensar que fosse uma espécie de spin-off de fábulas, né? Lembrei da Rosa Vermelha, né? Ia ver Espinho Rubro, Rosa Vermelha. Pode ter sido uma ligação forçada, mas foi o que eu pensei no primeiro momento. E o seguinte, isso aqui é uma dessas novas séries da Vertigo. Ela iniciou nos Estados Unidos em 2016, em janeiro de 2016, e esse encadernado aqui, ele compila os 7 primeiros números da série, que originalmente se chama Red Thorn, aqui no Brasil, Espinho Rubro. O seguinte, né? O escritor, para mim, é um desconhecido, David Bailey, e o desenhista também, não lembro de ter visto nada dele, Megan Hattrick. Inclusive, vale a pena dizer, eu achei o desenho um pouco descompassado em relação ao roteiro. Deixa eu mostrar para vocês um pouco a arte do Hattrick. Tentar mostrar a página aqui. A arte não é ruim, mas, ao meu ver, se fosse um pouquinho mais realista, talvez funcionasse um pouco melhor. E aí realmente ficaria mais parecido com Fábulas, né? Talvez eu reclame do desenho porque eu estou com Fábulas na cabeça. Embora as séries sejam completamente diferentes, alguns paralelos podem ser traçados. Vou mostrar mais um pouco do desenho do cara. O seguinte, né? Vamos à história. Tenho que avisar que para comentar eu vou dar alguns spoilers. Nada que me atrapalharia se eu estivesse lendo, né? Mas eu sei que tem galera que não gosta, então eu vou falar de alguns elementos da trama que não são revelados logo de cara, embora grandes mistérios eu não vou mencionar. O seguinte, a história se passa na Escócia e há várias referências ao folclore escocês. Inclusive eu fico pensando que talvez quem manje desse folclore curta mais a história em alguns momentos, porque com certeza aqui é feita uma releitura das lendas, né? E nós temos Ila, que é uma jovem que procura saber sobre o assassinato da sua irmã 25 anos antes. A irmã dela morreu um ano antes dela nascer. Aqui está a Ila. O seguinte, né? Nós descobrimos no decorrer da história, logo no início, que a Ila tem um poder. Ela desenha, uma boa desenhista, e os desenhos dela ganham vida. Inclusive, isso é mostrado logo também no início, um desses desenhos do que ela fez no ensino médio começou a conviver com ela, né? Apareceu na escola dela, inclusive ganhou um passado. Os desenhos não só ganham vida, mas eles ganham história, né? E esse desenho assassinou um professor. Está aqui a cena. Bom, essas que eu não me importei tanto de mostrar, porque isso é logo no começo, né? Bom, e o grande plot da história, e aqui eu já vou dar um spoiler, é que um deus pagão quer utilizar a Ila para sair da sua prisão. Ele está lá há 1600 anos e ele faz isso, né? E a partir daí a coisa vai para outro patamar. Nós temos dois deuses em conflito. No passado houve uma guerra, uma grande parte dos deuses decidiu não mais tutelar a humanidade, deixar a humanidade por si só, e um deus disse que não, que ele queria ser reverenciado, ele se tornou quase que o único e ele está criando um novo panteão. E aí nesse momento, a partir do retorno do deus que estava aprisionado, quase morto, né? Não matou, mas deixou preso, volta esse conflito que aconteceu, sei lá, mais de 1,5 milênio atrás. E nós descobrimos também nisso a existência de semideuses poderosíssimos, né? E a Ila e a irmã dela, assassinada 25 anos antes, estão no centro de tudo isso. Quando a gente pensa assim, a história tem elementos interessantes. Não dá para dizer que são originalíssimos, né? Mas são interessantes e ganham até uma cor especial utilizando o folclore escocês. O problema é que a história ela não flui tão bem. Ah, como assim? Vamos tentar explicar. Primeiro, os personagens não são bem desenvolvidos, eles são muito rasos, eles não geram empatia na gente. A própria Ila não convence. Eu vou dar um exemplo. Assim, tudo acontece de forma abrupta, pouco desenvolvida. Ela tem um relacionamento com um rapaz que ela conhece logo no começo da história, e ela diz que o ama, que é a primeira vez que ela foi amada, mas a história não passa isso para o leitor, a gente escuta
pelas palavras dela, né? Vamos colocar assim, né? Ela dizendo. Mas, inclusive, ela tem o risco de perder esse relacionamento para sempre e isso não gera tanta preocupação na gente. O relacionamento não é mostrado de maneira interessante. O que acontece é que falta sutileza na história. Assim. E isso aparece também no próprio uso dos poderes da Ilha, por exemplo. Mas para não dizer que eu não falei das flores e que eu tô achando que o gibi é só uma porcaria sem tamanho, né? Pelo menos não é assim que é meu espírito de leitura, né? Eu tento olhar o que é bom, o que é ruim. O seguinte, né? A história tem como ponto positivo a o criar situações sem explicar, sem se preocupar em explicar naquele momento e mais à frente aquilo ganha uma explicação. Isso gera umas páginas impactantes, isso é legal. Né? Além disso, nós não sabemos de fato as intenções dos deuses. Nós sabemos que um quer deixar a humanidade por si, o outro quer o culto, mas nenhum dos dois é muito flor que se cheire. Eles não estão se importando, eles não amam a humanidade, nenhum dos dois. Né? E o fato de a gente não saber essas intenções de fato, os deuses em conflito, né? Gera uma sensação de que de não saber que lado apoiar ou se tem um lado a apoiar. Isso faz que a gente tenha a experiência da própria personagem, da Ila. Ela experimenta isso. Além disso, eu tenho que dizer que a história melhora conforme vai avançando. Né? As partes mais fracas estão no começo. Depois, quando a história vai se construindo, melhora. Então, assim, é bem possível que o próximo volume ganhe aí em densidade narrativa, em qualidade. Os personagens talvez sejam mais desenvolvidos. Mas é isso. Essa é a minha leitura aí de Espinho Rubro. Esse lançamento da Vértigo aí que a Panini trouxe pra gente. Parando então por aqui, peço que você curta, comenta se já leu, se interessa por esse tipo de história. Também mostre para os teus amigos, já compartilhe isso aí. O mais difícil para o canal que está começando como o meu é chegar a quem se interessa pelo material que a gente está produzindo. Né? E por fim, se não é inscrito no canal, se inscreve, isso é importante para a gente. Um abração e até o próximo vídeo.